terceirão do Alice Vilela Galvão. Vou gravando mais uma aula aqui para vocês. Pessoal, nós falamos sobre ácidos e bases, né? Falando sobre os ácidos fracos, né? Bases fracas também, e sobre as constantes, né? De ácido fraco, né? E antes de entrar na aula de pH, vamos falar um pouco sobre molaridade, concentração molar, mol por litro, né? Das substâncias. Porque para a gente calcular o pH vai ser sempre, a referência vai ser a concentração molar do ácido, né? Então a gente precisa ter um pouco da noção, voltando, que a gente já falou isso no segundo ano, mas vamos só dar uma recapitulada. Concentração molar é a quantidade de mol por litro, né, da espécie de um ácido, por exemplo, né? E como que a gente calcula, né? A gente precisa saber a quantidade de mol, por exemplo, numa determinada quantidade de solução, né? Pela concentração molar, a gente consegue calcular. Está aparecendo para vocês aí, né, a fórmula da concentração molar. Né? Se a gente sabe o número de mol de um ácido, por exemplo, vou dar um exemplo. Né? Se diluirmos 1 mol de um ácido clorídrico em 2 litros de água, qual será a concentração dessa solução? A gente coloca na fórmula, né? E a gente consegue calcular. Nesse caso, né, se a gente adicionar 2 litros de água, né, adicionar 1 mol do ácido clorídrico e completar com 2 litros de água, e a gente calcular, a gente vai ter uma concentração de 0,5 mol por litro. Né? A gente colocou 1 mol em 2 litros, quando a gente calcula a concentração molar, vai dar 0,5 mol por litro desse ácido. Né? E né, observe na reação aí que eu coloquei entre um ácido forte, que é o ácido clorídrico, né, e uma base forte, que é o hidróxido de sódio. Né? A gente balanceando essa equação química aí, a reação é de 1 para 1. Né? Então, 1 mol do ácido clorídrico reage completamente com 1 mol do hidróxido de sódio. Né? Então, se a gente misturar duas soluções, a gente precisa saber a quantidade de mol que tem um e a quantidade de mol que tem o outro. Se for a mesma quantidade, independente da quantidade da solução, vai neutralizar completamente. Né? Então, só continuando um exemplo. Se prepararmos 2 litros do ácido com uma concentração de 0,5 mol por litro, como nós falamos no exemplo anterior, né, para neutralizar por completo essa quantidade, seria preciso a mesma quantidade de hidróxido de sódio, com a mesma concentração. Ou outra quantidade com uma concentração que dê a quantidade de mol equivalente, né, ao contido nos 2 litros da solução ácida. Né? Vamos ver um exemplo. Né? Se preparando uma solução de 1 mol por litro de hidróxido de sódio, e sabendo que na solução do ácido clorídrico há 1 mol em 2 litros, misturando as soluções, ocorrerá uma neutralização completa e o pH final será 7. Né? Mas se for um pouco diferente, né? Vamos ver mais exemplos. Né? Lembra os 2 litros da solução de ácido clorídrico que preparamos? Né? Se separarmos 500 ml dessa solução, qual é a quantidade de mol que vai ter em 500 ml? Eu sei que em 1 litro há 1 mol. Em 500 ml, quanto vai ter? A gente calcula com uma regrinha de 3, né? Simples, e a gente acha, como está aí na figura para vocês aí. Né? Eu tenho 0,5 mol em 1 litro do ácido clorídrico. Se eu separar 500 ml, né, ou 0,5 litro, eu vou ter quantos mols? Então, em 500 ml, eu vou ter 0,25 mols do ácido clorídrico. Então, grava, em 500 ml, vou ter 0,5 mols do ácido clorídrico. Agora, se pegarmos 0,5 litro, né, ou 500 ml da solução de hidróxido de sódio, né, com a concentração de 1 mol por litro, e misturarmos em 0,5 litro da solução de ácido clorídrico, com a concentração de 0,5 mol por litro, o que ocorre? A gente precisa saber agora, eu já sei que em 500 ml do ácido clorídrico eu tenho 0,25 mols. Né? Em 500 ml do hidróxido de sódio, quantos mols eu vou ter?
A minha concentração é 1 mol por litro. Então eu faço uma regrinha de 3 também, como está na figura aí. Então, se eu tenho 1 mol em 1 litro do hidróxido de sódio, em 500 ml eu vou ter 0,5 mols. Né? Então, eu misturo os dois, 500 ml do ácido e 500 ml da base, do hidróxido de sódio. Eu vou misturar 0,25 mols do ácido clorídrico com 0,25 mols do ácido clorídrico com 0,5 mols do hidróxido de sódio. Então, eu vou ter mais hidróxido de sódio, né? Mais partículas de hidróxido de sódio do que do ácido clorídrico. Então, como está aparecendo a reação para vocês aí, a reação é 1 para 1, então 0,5 mols do ácido clorídrico vai reagir completamente com 0,25 mols do hidróxido de sódio. Como eu tenho 0,5 mols de hidróxido de sódio, vai sobrar 0,25 de hidróxido de sódio na solução. E se eu misturei 500 ml de um, 500 ml de outro, então eu tenho 1 litro de solução. Aí eu posso calcular qual vai ser a concentração final de hidróxido de sódio, né, que vai sobrar nessa solução. Eu uso, como vocês estão vendo aí, estão podendo calcular a concentração final dessa mistura. Né? Se eu adicionei 0,5 de HCl, né, de ácido clorídrico, e adicionei 0,5 do hidróxido de sódio, eu tenho 1 litro, né, de solução. Eu sei que a quantidade de mol que sobrou, o ácido consumiu tudo na reação. Né, que tinha mais mol do hidróxido de sódio do que do ácido, então ele consumiu tudo na reação. Então, eu tenho 1 litro, né, de solução e tenho uma quantidade de 0,25 mols do hidróxido de sódio. Eu uso a fórmula para calcular, então eu tenho uma concentração final aí de 0,25 mols por litro de hidróxido de sódio. No final, isso aí vai dar um pH alto, né? Eu tenho uma mistura básica, né? Alcalina. Então, vamos resolver um exercício. Vamos tentar fazer um exercício aí baseado nisso que nós falamos. Né? Então, como vocês estão vendo aí, a reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio resulta em um sal neutro, né? E água. O sal neutro é o cloreto de sódio. Por serem ácidos e bases fortes, né, observando a equação da reação abaixo, observamos que 1 mol do ácido clorídrico neutraliza completamente 1 mol do hidróxido de sódio. A reação é 1 para 1. Né? Então tem aí a reação. Né? Considere a mistura entre 20 ml de uma solução de 0,2 mol por litro de ácido clorídrico com 10 ml de uma solução de 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio. O que eu preciso fazer aí? Como nós fizemos anteriormente, eu preciso calcular quanto, né, de mols tem em 20 ml do ácido, sabendo a concentração dele, e quantos mols tem em 10 ml do hidróxido de sódio. Né? Então vamos calcular. Se eu adicionando tudo num becker, por exemplo, como está na figura aí, eu tenho 20 ml da solução de ácido clorídrico, 0,2 mol por litro, e eu tenho 10 ml de uma solução do hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro, e aí eu vou calcular separadamente a quantidade de mol que eu vou ter de um e de outro. Né? Então, o número de mol do ácido clorídrico. Né? Faço uma regrinha de 3 também, ou coloco na fórmula como está embaixo aí, e eu encontrei que é 0,004 mols do ácido clorídrico em 20 ml de ácido clorídrico com uma concentração de 0,2 mol por litro. Né? Aí eu vou para a base, para o hidróxido de sódio. Eu encontrei 0,001 mol de hidróxido de sódio, né, em 10 ml dessa solução, de 0,1 mol por litro. Misturei tudo, formou 30 ml de uma solução final de... Aí é que a gente vê na reação, né? Porque eu sei que essa reação é 1 para 1, né? E eu tenho
como está aparecendo aí para vocês aí, ó. Então eu tenho 0,004 mol do ácido clorídrico, que vai reagir com 0,01 mol do hidróxido de sódio. Eu sei que a reação é 1 para 1, então o hidróxido de sódio vai reagir com 0,001 mol do ácido clorídrico. Vão sobrar 0,003 mols de ácido clorídrico, né? Porque é 1 para 1, só vai reagir isso. E aí eu posso calcular qual vai ser a concentração final dessa solução. Eu sei que não misturei 10 ml e 20 ml, são 30 ml, e eu sei que eu tenho agora 0,03 mols de ácido clorídrico, né? Que 0,01 reagiu com 0,01 do hidróxido de sódio, sobraram 0,04, né? Então a gente pode calcular qual vai ser a concentração final do ácido clorídrico, né? Então, abaixo aí na figura está aí, após a mistura, calcule a concentração do reagente que sobrou, né? Então eu tenho 0,03 mols, né, dividido por 0,03 litro. Tem que passar para litro para colocar na fórmula. 30 ml é igual a 0,03 litro. Então eu tenho uma concentração final de 0,1 mol por litro do ácido clorídrico. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida a gente vai tirando e depois do próximo vídeo a gente vai fazer sobre o cálculo de pH, né? E aí vocês podem baixar o vídeo e ir vendo os slides, né? Tirando as dúvidas, a gente vai tirando as dúvidas. Próximo vídeo é sobre o pH, beleza?